Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Ciência de Ficar Rico. Essa é uma série em que eu estou a fazer resumo do livro Ciência de Enriquecer ou Ciência para Ficar Rico, em outras versões também. Então, hoje eu vou falar do capítulo 2, né, que é o capítulo que mostra que realmente existe uma ciência para ficar rico. Se esse é o primeiro vídeo que você vai ver, saiba que este não é o primeiro vídeo da série, este é o segundo vídeo da série Ciência para Ficar Rico. Este é o vídeo em que essa é uma série em que eu faço o resumo do livro Ciência para Enriquecer e mostro como é que eu posso aplicar isso na minha vida e como é que você também pode aplicar para começar a enriquecer ou a fazer uma transformação financeira verdadeira na tua vida, usando a ciência, usando um método e não apenas adivinhando ou fazendo coisas que não têm nenhuma base científica, se posso dizer, ou que não têm nenhuma base lógica e sejam de forma aleatória. Então no vídeo de hoje eu vou fazer o resumo do capítulo 2, então vamos agora para a tela. No vídeo de hoje, o capítulo 2, na verdade é o capítulo que retrata em que o autor aprofunda mais sobre a ideia de que existe realmente uma ciência para ficar rico. Nesse capítulo é mostrado que começar a enriquecer ou enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira e não apenas por questões ambientais, carreira ou contexto. Então, esse segundo capítulo mostra que nós começamos a enriquecer quando começamos a fazer as coisas de maneira correta e adequada. Você não vai começar a enriquecer, você não vai começar a criar riqueza por entrar em um determinado tipo de negócio. Você não vai começar a enriquecer por seguir uma carreira e não a outra. Você não vai começar a enriquecer só porque andas com as pessoas ricas ou só porque vives em bairro de pessoas ricas. É claro que o meio ou o negócio em que você escolhe trabalhar influencia de alguma forma, mas este não é o fator principal para você começar a gerar riqueza. Começar a gerar riqueza tem a ver de fazermos as coisas de uma determinada maneira. Começar a gerar riqueza tem a ver de agirmos e pensarmos de uma determinada maneira que eu irei mostrar brevemente nos próximos capítulos. Então, o livro estabelece que existem princípios fundamentais para começar a enriquecer. Ou praticamente existem três principais pilares que sustentam a base da ciência para enriquecer. Primeiro é que a riqueza não depende do ambiente. Esse é o primeiro ponto em que devemos começar a ter em mente. A riqueza não depende do ambiente. É claro que vender gelado é bem mais rentável em países em que fazem muito calor. Por exemplo, é rentável vender gelado, por exemplo, na África do Sul, Angola, ou em países muito mais quentes, por exemplo, como Dubai, do que você tentar, por exemplo, vender gelado no Alasca, tentar vender gelado na Suíça. É claro que dá para vender gelado na Suíça, mas para você convencer as pessoas a comprarem gelado na Suíça, terás muito mais trabalho do que você convencer as pessoas a comprarem gelado quando estiver em Angola ou quando estiver em um país que faz muito calor. Isso é de forma automática. Então, não obstante disso, não quer dizer que você só vai começar a enriquecer se fazer um determinado negócio em uma determinada área específica. Não, esquece. A riqueza não depende do ambiente. Pessoas no mesmo negócio, por exemplo, existem pessoas que fazem determinado negócio. Imagina que, por exemplo, o negócio da importação é um negócio muito comum em Angola. Existem pessoas que fazem importação em Angola e ficaram ou estão a ficar ricas. Existem muitas pessoas que estão a fazer importação e não estão a ficar ricas. Então, isso é mais uma das provas que você pode ver que fazer negócio não tem a ver, ao começar a fazer dinheiro, começar a enriquecer, não tem a ver com o tipo de negócio que você faz. Tá, como eu expliquei na semana passada, no vídeo anterior também, que a área em que você escolhe trabalhar, ou nesse caso a carreira em que você escolhe seguir, também não está diretamente ligada com o início ou com a criação de riqueza. Claro, pode ser um fator muito importante, mas não é um fator eliminatório, não é um fator que, que pesa bastante para este processo.
A capacidade especial também não determina se você vai ou não vai enriquecer. Com isso que eu estou a dizer que pessoas mais inteligentes podem ser ricas e pessoas burras podem ser ricas. Vou colocar aqui entre aspas esse termo inteligente e burro, que pode ser também muito subjetivo. Quero dizer que pessoas que determinam uma determinada área podem enriquecer e pessoas que determinam menos podem não enriquecer. Então, essa comparação entre burro e inteligente é só para tentar contextualizar as coisas. De certeza que você conhece alguma pessoa que parece não ser muito inteligente, mas ainda assim essa pessoa tem muito dinheiro, consegue criar riqueza, consegue criar negócio e dar lucro. E você também conhece pessoas que, por mais inteligentes que elas sejam, nunca conseguem gerar boas oportunidades, nunca conseguem fechar bons negócios. Então, começar a enriquecer não tem a ver com a capacidade intelectual da pessoa. Muitas pessoas talentosas são pobres, enquanto outras pessoas com menos talentos enriquecem. Mais uma vez, a escolha do negócio não é crucial. Existem pessoas ricas e pobres no mesmo negócio, né? Então, há certa maneira de fazer as coisas, há certas maneiras de agir é que transcende todos esses pilares. O ambiente, a, a mentalidade, ou nesse caso a capacidade, ou o talento, a escolha do negócio, a forma de fazermos as coisas de maneira correta e adequada transcendem tudo isso. Não importa qual negócio em que você tiver, não importa o quão inteligente ou talentoso tu fores, não importa o ambiente em que tu estiveres, se tu não fizer as coisas de maneira correta e adequada, infelizmente não irá enriquecer. Então, esse capítulo é para mostrar sobre a existência da ciência. É para mostrar que enriquecer não tem apenas a ver de fazermos as coisas como nós imaginamos, não tem apenas a ver de fazermos o negócio, entramos na universidade ou não entrar na universidade, tem a ver de fazermos as coisas em um determinado padrão, tem a ver de fazermos as coisas de uma determinada maneira. Então, essa maneira transcende tudo isso que eu falei anteriormente. Existe um modo de pensar e agir que, quando aplicado consistentemente, produz a riqueza. Esta certa maneira funciona independentemente da localização, talento ou tipo de negócio. Então, com essa informação, o que é que nós podemos captar? Que não importa o negócio, não importa se você tem ou não talento, não importa o ambiente em que você estiver, se você começar a fazer as coisas de maneira correta, se você começar a aplicar, pensar e agir de uma determinada maneira, independentemente do teu tipo de negócio, talento, você vai começar a enriquecer. Então, como eu disse, a ideia aqui não é apenas falar sobre o livro, é falar sobre o livro e perceber como é que nós podemos aplicar na nossa vida e, para mim especialmente, como é que eu vou aplicar isso no pior ano da minha vida. Então, a ideia aqui não é apenas abrir negócio, a ideia aqui não é apenas trabalhar muito ou trabalhar mais. A ideia é enriquecer e, para enriquecer, de acordo com a ciência, nós precisamos fazer as coisas de uma maneira correta e adequada, né? Que independentemente do tipo de negócio que eu tiver, se eu fazer as coisas de maneira correta e adequada, eu vou começar a enriquecer. Então, esse é mais um ponto para aplicar na minha vida. E um outro ponto importante também, uma outra grande observação, é que não importa se você é aleijado, se você tem, sei lá, algum tipo de deficiência, se você fazer as coisas de maneira correta e adequada, tu vais ficar rico. Certeza que você ouviu pessoas que são deficientes, mas conseguiram criar riqueza. Pessoas que não são deficientes, infelizmente não conseguem criar riqueza. Então, quando você vê pessoas que estão no mesmo ambiente, estão no mesmo negócio, aparentemente têm o mesmo talento, mas uma começa a enriquecer enquanto outra continua na pobreza, você consegue imaginar que uma das pessoas sabe coisas ou está a fazer coisas que a outra pessoa não está a fazer. E é nesse ponto em que eu entro no princípio da substância pensante.
O autor nesse livro ele introduz, diz que nós devemos manter sempre a nossa visão, a nossa mente, o nosso propósito na matéria pensante. A matéria pensante aqui, nesse ponto, você pode entender como Deus ou uma criatura suprema, depende muito de quais são as tuas crenças, mas entenda nesse ponto a matéria pensante como sendo Deus, alguém que, não alguém, mas, deixa eu olhar aqui, a matéria pensante introduz o conceito de que existe uma substância pensante original da qual todas as coisas são feitas. Esta substância permeia, penetra e preenche todos os espaços do universo. O pensamento nessa substância produz a coisa imaginada. Então, estamos a querer dizer que todo o pensamento que eu imprimi nessa substância, ou seja, todo o pensamento que eu me conectar ao Ser Supremo, a Deus, vai produzir exatamente a coisa que eu pensei. Não me lembro muito bem, mas existe um capítulo, acho que provavelmente do livro de Mateus, que diz que tudo que pedir em meu nome vos será dado. Ou seja, tudo que está conectado na terra está conectado também no céu. Algo mais ou menos assim. É um capítulo da Bíblia. Então, para quem é cristão, pode também entender nessa vertente. E para quem não é cristão ou não acredita que existe um ser superior, perceba que estamos a dizer que o pensamento nessa substância produz a coisa que pensou. Qual substância? A substância amorfa, a substância pensante. Não assusta, a substância amorfa, a substância pensante, em termos simples, é Deus. Ou seja, Deus na minha tradução, porque para o próprio ator podia ser uma outra coisa, mas para mim eu percebi como sendo Deus, porque é a causa em que eu acredito. E depois tem um outro pilar que é causa e efeito. Ficar rico não é uma questão de sorte ou acaso, mas de seguir as leis naturais específicas. Quando você faz certas coisas de uma maneira certa, você fica rico. É uma causa e efeito e não coincidência. Então, ficar rico não é coincidência. Ficar rico não é sorte. Ficar rico tem a ver de fazermos as coisas de maneira correta e adequada. Ou seja, se alguém em um determinado negócio ficou rico fazendo as coisas de uma determinada maneira, quer dizer que se você entrar nesse negócio e fazer as coisas da mesma maneira em que ele fez, imprimindo o pensamento na substância original, na substância amorfa, você começará a enriquecer. Então, nota que nesse ponto, não estamos a dizer especificamente o negócio que você tem que fazer, não estamos a falar que você tem que estar num negócio criativo, estamos a dizer que se você quer enriquecer de acordo à ciência, se você quer enriquecer de uma maneira correta e adequada, você precisa agir também de uma maneira correta e adequada. Mesmo as causas produzem os mesmos efeitos. Mesmo as causas produzem o mesmo efeito. Então, enriquecer é uma ciência. Então, se é uma ciência, precisa ser estudada e aplicada da melhor maneira. Então, o meu processo de transformação pessoal, o pior ano da minha vida, não é apenas sobre tentar ganhar mais dinheiro, não é apenas sobre tentar fazer as coisas de melhor, mas é também sobre fazer as coisas melhor e da melhor forma. Ou seja, tentar fazer as coisas melhor e da melhor forma, da forma correta e adequada. Fazer as coisas da forma como a ciência manda. Então, para a aplicação prática para o capítulo 2, devemos assumir 100% da responsabilidade da nossa vida, parar de culpar as circunstâncias externas pelos nossos resultados. Então, nós conseguimos perceber que se ficar rico não tem a ver com o meio em que estamos, ficar rico não tem a ver com o negócio em que estamos, ficar rico não tem a ver com o quão talentoso nós somos. Então quer dizer que nós devemos parar de culpar as circunstâncias na nossa vida. Podemos perceber que se nós não estamos a atingir um determinado nível de riqueza, isso não é porque alguém escondeu as oportunidades. E isso de certeza eu irei falar mais nos próximos capítulos, que é sobre as oportunidades, mas deixa-me já aqui te adiantar, se você não está ganhando dinheiro, se você não está conseguindo aumentar os seus ganhos mensais ou anuais,
isso não tem a ver por falta de oportunidades, não tem a ver com, não tem a ver com ambientes, com mudanças ou relações externas, tem a ver apenas contigo. Toda vez que se pegar, toda vez que você achar se culpando que o ambiente, a economia, o governo direciona sempre o teu pensamento, o que é que você pode fazer diferente? Ao invés de você parar e culpar que o governo está a dar as cantinas no Maliano, ao invés de você parar e pensar e falar que o governo só entrega crédito aos estrangeiros, para e pensa o que é que você pode fazer diferente de acordo com este cenário. Tá bom, o governo só está a dar trigo nos tá bom, o governo só está a dar trigos, só está a dar insumos, nesse caso, todos os produtos de cesta básica, para os malhanos venderem. Tá bom, as pessoas que dizem que nós dizemos que são supostamente os marimbondos, só aceitam fazer negócio com com os estrangeiros. Tá bom, até ali, ok, pode ser verdade. Mas a questão é, o que é que você pode fazer com essa situação? Até que ponto você está disposto a começar a mudar diante dessa situação? Agora, terceiro ponto é, para a aplicação do capítulo 12, é criar uma rotina de que meus resultados são consequência de como ou de como eu faço as coisas. Ou seja, o resultado que você tem hoje é consequência do que você fez ontem. Repito, o resultado que você tem é consequência de como você faz as coisas. Então, o resultado que você tem hoje é consequência das coisas que você fez ontem. Segundo ponto é observar os padrões de sucesso. Escolher 3 pessoas bem-sucedidas em sua área ou em uma outra área diferente, né? Eu creio que para mim também essa será uma tarefa que eu vou apontar e vou apresentar na próxima aula, nesse caso no próximo vídeo, quando eu falar sobre o capítulo 3, é escolher 3 pessoas bem-sucedidas, praticamente aqui é escolher o mentor, ou nesse caso 3 pessoas bem-sucedidas para começarmos a inspirar. Estudar como essas pessoas trabalharam e não apenas o que elas fizeram ou o que elas fazem. Identificar os padrões de pensamento e ações comuns entre elas. Então, das 3 pessoas que nós vamos escolher de sucesso para modelarmos, vamos identificar como é que elas trabalham e quais são os padrões comuns de sucesso que essas 3 pessoas têm. Segundo, listar 5 comportamentos específicos que você pode adotar dessas pessoas. Terceiro, praticar o pensamento criativo diário. Reserve 15 minutos diário para visualização concentrada. Esses pontos eu vou falar mais profundamente quando eu começar a falar do terceiro ou quarto capítulo, né? Quando eu falar sobre agradecimento, provavelmente vou entrar mais nesse assunto de forma bem mais específica. Então, temos aqui o quarto ponto que é escolher certa maneira em pequenas coisas. Então, como eu disse que ficar rico tem a ver de fazermos as coisas de maneira correta e adequada. Ficar rico é sobre isso. Então, para que essa lei surja a efeito, ou para que você realmente comece a comprovar, em vez de você escolher uma coisa grande que depois pode trazer frustração e você perceber que isso não funciona, podes começar a executar em coisas muito pequenas, em micro tarefas, em micro projetos. Antes de executar qualquer tarefa, se pergunta qual seria ou qual é a maneira correta de fazer esta determinada tarefa. Deves começar a executar com excelência, atenção plena e propósito claro. Observar os resultados que mudam quando você muda a forma de fazer. Então, se você já tinha uma atividade rotineira, a partir de amanhã, passe a pensar de como é que você pode fazer para que essa atividade seja entregue de forma excelente e depois de algum tempo tente avaliar como é que você é fazendo de forma excelente e como é que você era quando fazia a tarefa de forma normal ou de forma que estás acostumado. Então, praticamente, esse foi o capítulo 2, né? E
tratamos e mostramos que existe uma ciência para ficar rico, eu aconselho que